Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance mais uma vez nesse dia. Estamos em considerações na segunda carta aos Coríntios e hoje quero trazer alguns pontos específicos a partir do capítulo 7 da segunda carta. Inicialmente, falando sobre dois tipos de tristeza, capítulo 7, versículos 10, onde diz: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesado, mas a tristeza do mundo produz morte. Então ele contrasta entre os dois tipos de tristeza. Muitas vezes nós nos entristecemos, o apóstolo até escreve em outra carta, né? Não quero que entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, a tristeza ela é normal, mas a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para a salvação. Então, esse é o primeiro ponto que quero destacar do capítulo 7, os dois tipos de tristeza. Se tivermos que entristecer, que venhamos nos entristecer segundo Deus, para a salvação. O capítulo 9, o apóstolo ele fala sobre a contribuição, a sementeira, a colheita. Ele fala que aquele que semeia pouco, pouco também vai ceifar, seja em qualquer área da vida. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará ou colherá. Cada um contribua segundo o proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá ou aquele que entrega com alegria, seja no contexto de ofertar, no contexto pessoal, de uma entrega total de nossa vida também. Falando sobre as armas da nossa milícia, das nossas guerras espirituais, o apóstolo fala no capítulo 10, versículo 4, porque as armas de nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando todo pensamento à obediência a Cristo. Então, nossas armas não são carnais, não são as armas deste mundo, mas as nossas armas são espirituais, a palavra de Deus, a fé, a oração, a comunhão, aquilo que Deus, mediante sua palavra, o seu Santo Espírito, ele pode fazer em nossas vidas. E o apóstolo ele traz também uma orientação, uma advertência, falando que ele receava que assim como a serpente, ela enganou Eva com a sua astúcia, assim também os crentes sejam corrompidos, falando aos crentes coríntios, a vossa mente se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então, muita atenção. O inimigo ele é sutil, ele usa da astúcia, da mentira, do engano, e quando essas armas falham, ele usa então da imposição, da força. E o apóstolo até chama a atenção que tais, ou os tais, falando até mesmo de ministros, de pregadores, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E ele diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Foi assim que ele se apresentou para Cristo no deserto da tentação. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas próprias obras. Então, as armas mais sedutoras, mais perigosas do inimigo não é esse confronto aberto, expondo claramente quem ele é ou o que ele pretende fazer, que é de fato levar as pessoas à destruição, mas sorrateiramente, por engano, pela astúcia, quem sabe até usando a palavra. Né? Ele diz que muitos tais são obreiros fraudulentos, ministros que usam, quem sabe, que pregam, que ensinam, mas que distorcem a palavra. Paulo falando também sobre as credenciais de um apóstolo, que muitos se gloriavam disso, e quem sabe, falando que Paulo ele não tinha essas credenciais, Paulo ele diz, e se eles são hebreus? Também sou. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também. São ministros de Cristo? E ele até fala como fora de mim, eu ainda muito mais, em trabalho muito mais, em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigados com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos dos rios, em perigos dos salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio, nudez. E ele diz mais, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece,
que eu também não me enfraqueça? Quem se escandalize que eu não me inflame? E ele até diz, se tenho que me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E o Deus Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então o apóstolo, ele fala, se eles têm do que se vangloriar, de credenciais, quem sabe nossos dias, né? Uma faculdade, um mestrado, um PhD, um doutor em teologia, Paulo diz muito mais, e ele mostra muito mais em serviço, mostrando na prática, e Cristo até menciona que a religião verdadeira é visitar os órfãos, as viúvas, e manter-se incontaminado, onde você exemplifica, somos salvos pela fé, mas julgados pelas obras, mediante as decisões que tomamos a cada dia. E Paulo até fala que ainda também, no capítulo 12, a partir do versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque o poder de Cristo, ele até fala, se aperfeiçoa na fraqueza, quando eu me dispo de mim mesmo, né? Eu permito que Cristo atue em mim, como Paulo escreve, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Ele até fala, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios, poderes miraculosos, porque em tudo, ele até menciona eles, né? Vós têm sido inferiores às demais igrejas neste senão neste fato de vos não ter sido pesado, de Paulo não cobrar, vamos dizer assim, né? Paulo não fazia isso, Paulo ele se mantinha, ele recebia donativo muitas vezes, mas ele não tinha um salário fixo, algo uma compensação pelo seu trabalho. Muitas vezes Paulo recebeu apoio de outras pessoas ou do seu próprio trabalho para não ser pesado. Ele até fala, eu trabalho com minhas próprias mãos, ele até ensina, né? Trabalhando dia e noite para não ser pesado ao próximo. E fechando as considerações, capítulo 13, ele fala, examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis reprovados, mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Ele até diz, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Então, Paulo, ele exemplifica na sua vida diária, ele manda examinar a eles mesmos, o próprio Cristo fala, né? Em vez de eu julgar, apontar um dedo, que eu olhe para mim. E ele fecha com a bênção, falando que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Essa comunhão, né, do Espírito, onde Cristo fala, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E queremos permitir que Deus e Cristo venham morar em nós, em espírito, a cada dia. Temos comunhão, mantemos comunhão e assim honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor.